Bom, agora que vocês já viram os vídeos da história do Mendel, a gente pode discutir alguns pontos, né? Então vamos seguir. Por que será que Mendel escolheu ervilhas? Bom, ele investigou 7 características, a gente também chama de caracteres. Essas características são favoráveis para a observação. Então ele escolheu, vamos ver aqui as características, né, da flor. Ele escolheu observar a posição, se a flor era axial ou terminal, se a cor da flor era branca ou púrpura, em relação à altura da planta, se ela era uma planta alta ou baixa, em relação à semente, né, a ervilha, se ela tinha uma textura lisa ou enrugada ou rugosa, se ela tinha a cor amarela ou verde, e em relação à vagem, ele observou a forma, se ela era inflada ou comprimida, e a cor dessa vagem, se ela era uma vagem amarela ou verde. Então percebam que é uma variedade de características observáveis e contrastantes. Elas são fáceis de você falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Ou é verde ou é amarelo. A outra coisa também que foi interessante nessa escolha das ervilhas é o tempo de uma geração para outra, né? Então as gerações são curtas, rapidamente elas conseguem reproduzir. Imagina se você fosse fazer testes com animais, por exemplo, com cachorros, que as gerações são mais longas, demora até o cachorro reproduzir. Ele ia ficar estudando para sempre. Então não, ele escolheu uma planta que tem um tempo de geração curto, que gera muitos descendentes também. Então, ele consegue verificar a variedade dessa herança nos descendentes das ervilhas. E ele conseguia fazer o controle preciso do cruzamento entre as plantas. Era ele que ia lá com o pincelzinho, mexia numa flor, tirava o pólen dela e passava esse pólen para outra flor. Então, ele fazia esse controle do cruzamento. Então, a ervilha foi utilizada como modelo de estudo do Mendel. Mendel utilizou somente linhagens puras. Então, no início, como vocês viram, ele escolheu linhagens que, quando cruzavam entre si, produziam sempre a mesma variedade. Ou seja, era uma linhagem verde pura. Então, se eu pego uma verde pura com outra verde pura, vai nascer outra verde, né? Se eu pego uma linhagem amarela e cruzo pura e cruzo com outra amarela pura, vai nascer amarela. É igual quando a gente pensa nos cães, né, nos cachorros. Tem aqueles que têm pedigree, que tem raça pura, né? Que as pessoas não querem misturar, por quê? Porque elas querem cruzar o de raça pura com outro de raça pura para ter certeza que o filhote vai nascer puro também, né? Agora, quando a gente tem uma grande mistura dessas variedades, eles deixam de ser puros, que são os famosos vira-latas, né? Que são os caramelos. No geral, você vai ter essa mistura que vai resultar nessas características que são mais dominantes, né? Que são dominantes. Então, o caramelo, ele aparece aí como uma linhagem híbrida. Significa que é uma linhagem misturada, tá? Mas voltando, o Mendel, ele utilizou linhagens puras. Ele separou as ervilhas, que aqui a gente vai estudar a característica da semente, né, da ervilha. Ele começa com ervilhas verdes puras e ervilhas amarelas puras. Então, vamos começar com a primeira lei de Mendel, ou seja, ele descobriu uma lei da natureza. O que é uma lei? É algo que se repete, é algo que é constante, é algo que você sabe exatamente o que esperar, né? Então, ele descobriu uma lei. A primeira lei de Mendel, a gente enuncia ela, vou ler para vocês, mas eu espero que ao final da explicação essa frase faça algum sentido, porque agora no início ela pode não fazer muito sentido ainda, né? Então, vou ler aqui, ó. 2 alelos para uma característica segregam, ou seja, separam-se durante a formação dos gametas. Então, vou inverter a frase, vamos lá. Durante a formação dos gametas, 2 alelos para uma característica se separam. Vamos trocar alelo pela carta do baralho, né? Que o alelo é a variante da característica. Então, durante a formação dos gametas, 2 cartas para uma característica se separam. Então, vamos ver isso na prática. Vamos começar aqui com o cruzamento das ervilhas, como o Mendel fez. Veja nos seus slides, seria interessante vocês colorirem de amarelo e verde, tá?
esses slides, mesmo que eles estejam pequenininhos aí na impressão, eu aconselho vocês a ir colorindo. Então, a gente vai chamar de G a geração parenteral, a geração dos pais. Ele começou com linhagens puras, como eu já expliquei. Então, ele começa com uma linhagem amarela e vai cruzar essa linhagem pura amarela com a linhagem verde pura. E olha que interessante, os filhos todos nasceram amarelos. Então, a gente vai chamar essa geração de filhos, né, a geração filial 1. Pessoal, ela é pura ou ela é híbrida? Híbrida, né? Porque ela é uma mistura. Agora eu misturei amarelo com verde. Então, agora eu não tenho mais uma linhagem pura, eu tenho uma linhagem híbrida, que significa misturada. Só nasceu amarelo, pessoal. Estranho, né? Cadê o verde? O que aconteceu com a característica verde? Bom, Mendel foi muito esperto. O que ele pensou? Ele falou assim, onde é que foi parar a característica verde? Vou deixar essas ervilhas amarelas cruzarem entre si. Então, agora, ele deixou as ervilhas, né, as plantas que davam ervilhas amarelas, fruto dessa mistura, cruzarem entre si. Vamos ver o que vai nascer. E aí, na próxima geração, que nós vamos chamar de geração filial 2, né, que agora já são as netas aí das puras. Olha o que apareceu, pessoal. A verde reapareceu. Então, eu vou ter aqui, na geração filial 2, né, as filhas das ervilhas amarelas híbridas, elas não são iguais aos pais, né? A gente tem as amarelas que são iguais, mas nasceu uma verde, nasceu uma filha diferente. De onde surgiu essa característica verde? Aí você vai me falar assim, professora, puxou do avô, né? Puxou lá da geração pura. Pessoal, mas quando a gente fala puxou, a gente tem que lembrar que todas as nossas características vieram do pai ou da mãe, né? Quem fez a gente foi nosso pai e nossa mãe. Então, não tem como essa característica ter pulado do seu avô, né? Do avô verde para a ervilha neta verde. Ela teve que passar pela geração F1. Então, o que aconteceu é que, de alguma forma, a característica verde estava escondida nas ervilhas amarelas, essas ervilhas amarelas misturadas, né, da geração F1. Então, a verde estava escondida lá. A gente não vai falar escondido, a gente vai usar outra palavra. Então, vamos ler aqui embaixo. A característica verde não foi destruída ou deletada na geração F1. Ela foi mascarada pela característica amarela. Então, é como se a gente tivesse duas cartas. Eu tenho a carta amarela e a carta verde. Mas a carta amarela dominou sobre a carta verde. A carta verde é como se ela tivesse ido descansar, né? Ela entrou de férias, ela entrou de recesso. Ela é a característica recessiva. E a amarela é a característica dominante. Então, nesta relação entre as duas características, né, quem ganhou foi a característica amarela. Então, vamos recapitular. A gente tinha duas gerações puras, né, amarela e verde. Quando elas são misturadas, elas geram a geração F1, que é uma linhagem híbrida, que possui a característica verde, mas que nessa linhagem a característica verde foi totalmente mascarada pela amarela. E depois essa característica verde retorna. Mas por que será que essa característica verde retornou? Por que ela não ficou mascarada o tempo todo? Então, vamos seguir para vocês entenderem. Bom, o que o Mendel, que ele era um cara assim bem lógico, bem matemático, ele resolveu contar. Lembra que eu falei que ele contou mais de 7.000 aí, ó? Ele contou 8.000 ervilhas. E das 8.000 ervilhas, ele contou mais ou menos 6.000 amarelas e 2.000 verdes, né? Ou seja, para cada, vamos dividir tudo por 1.000, para cada 6 amarelas eu tenho 2 verdes, é a mesma coisa que dizer que para cada 3 amarelas eu tenho 1 verde, né? Basta fazer a divisão. 6.022 dividido por 2.001. Qual é a razão entre esses números?
por volta de 3. E olha só que legal. Ele analisou aquelas 7 características, né, que eu falei para vocês, né, a forma das sementes, a cor, a altura, a posição da flor. E ele fez a mesma coisa, ele começava com a linhagem pura, aí depois ele encontrava a variante híbrida, ele deixava a variante híbrida, né, que nascia toda com uma característica só. Ele deixava ela cruzar entre si e aí nasciam, né, ressurgia a característica que tinha sido mascarada. E ressurgia nas mesmas proporções, sempre muito próximo de uma proporção de 3 dominantes para uma característica recessiva. Então, de onde será que está vindo essa proporção? Porque quando a gente encontra na natureza uma coisa que se repete matematicamente, é porque tem um mecanismo por trás, né? A natureza, ela é cheia dos seus mecanismos, e esse daqui ficou muito claro para o Mendel que tinha um mecanismo matemático por trás dessa variação genética. Bom, então como explicar essas observações? A cor da ervilha é codificada por apenas um gene. O que isso significa? Que temos uma receita no DNA para a cor da ervilha, né? Essa receita está em um gene, é esse gene. Só que esse gene, ele apresenta 2 versões. A versão azão e a versão azinho. Pessoal, a gente usa assim esse tipo de nomenclatura, tá? A letra maiúscula a gente coloca ão no final dela e a letra minúscula inho. Então aqui é o A. Azão para amarelo, azinho para verde. Então a gente tem 2 versões dessa receita. A gente chama cada uma dessas versões de alelos, né? Então o gene, ele pode ter vários alelos, várias versões. No caso da cor da ervilha, a gente tem 2 possíveis cores, né? Então, é como se fossem ali 2 possíveis cartas.